Fala comigo, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sou o Lucas e hoje, pessoal, quero compartilhar um pouco com vocês alguns aprendizados que eu tive no processo de desenvolvimento desse projetinho aqui, que na realidade foi o primeiro projeto que eu criei esse ano, nessa minha jornada de entender a melhor forma de usar IA para desenvolver software. Para quem não sabe, eu desenvolvo software há cerca de 8 anos e esse ano eu dediquei boa parte das horas do meu dia para estudar a fundo inteligência artificial e o seu fluxo de desenvolvimento, claro, voltado para software, certo? Então, assim, ó, quero voltar um pouco na história desse carinha aqui, porque o aprendizado aqui eu acho que vai, além de desenvolvimento em si, vai para a parte de produto, que é algo que eu estou desenvolvendo muito e aprendendo bastante durante essa jornada, cara, e é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês. E aí, essa é a landing page do Sinotub hoje. Eu quero voltar um pouco, né, em entender como que ele surgiu para vocês terem um pouco de noção, cara, e entender qual foi o grande problema que eu identifiquei nesse processo, tá? Então bora lá. Como que o Sinotub surgiu? Ele na realidade ele surgiu da dor de outra pessoa. Então ele não surgiu de algo que eu tinha identificado como um problema. Então eu recebi uma demanda que foi a seguinte, cara, pô, eu quero receber notificações de vídeos do YouTube, mas eu preciso que essas notificações eu consiga filtrar. Então acho que melhor do que eu só falar aqui para vocês eu mostrar. Então, por exemplo, vamos supor que eu pego aqui e eu me cadastro em um canal, tá? Eu quero, por exemplo, ter a possibilidade de colocar aqui algumas keywords e pô, só receber vídeos que tenham essa keyword no título, por exemplo. Então, essa foi a demanda inicial. Então, a dor inicial, ela veio de quê? De canal dark, não perder upload, receber notificações de vídeo novo, ficar por dentro e filtrar o que sai. Então, a V0 desse produto foi o quê? Foi radar de canais, cara. Então, ele começou assim, apenas com esse carinha aqui que foi o radar, né? E o que aconteceu nesse período, né? Foi que eu entendi que, poxa, beleza, eu terminei essa implementação inicial e eu falei, cara, assim, obviamente influenciado pelo momento que a gente tava, né, de IA muito forte, a gente tá ainda nesse momento, mas no começo do ano isso estava muito forte, eu falei, pô, beleza, preciso agregar valor a ele e a forma que eu entendi que eu poderia agregar valor é com inteligência artificial. Então, beleza. Com isso, o que eu pensei? Cara, então tá. Então agora eu já recebo os vídeos, como que eu posso gerar valor com isso? Né? E, pô, pessoal, vou olhar pro lado, é porque não tem cortes e eu tô no meio de outra implementação aqui no outro Note. Então é isso. Pô, cara, eu já estou recebendo o vídeo. E se eu transcrever o vídeo? Porque a partir da transcrição, galera, a gente consegue ter várias possibilidades. A transcrição em si, que já é um grande valor, mas com a transcrição eu consigo gerar, por exemplo, highlights, né? E essa foi a primeira ideia. Então, tá, então eu vou adicionar uma transcrição, tá? Da transcrição, highlights. Com isso, eu comecei a pensar assim, ó, caramba, então se eu tenho a transcrição, se eu tenho highlights, e se eu fizer uma análise, né, desse vídeo em específico, e entender, por exemplo, qual é a qualidade desse vídeo, né? E daí surgiu esse conceito de packing, tá? Então assim, então beleza, ó, a gente evoluiu aqui, opa, de um simples radar que só recebia o vídeo e filtrava, tá? E eu falo simples assim, mas pô, pode ser que isso aqui fosse o produto ideal, tá? Um produto barato e etc. Não sei, tá? Não sei. Mas na teoria aqui, evoluir de algo simples para um carinha que já tinha transcrição, highlights, packing, beleza. Com isso que eu falei, pô, cara, eu acho que essa parte de monitoramento aqui tá fraca, então como que eu faço para não ter mais só monitoramento e sim ter uma parte de estúdio? Então foi nesse nível que chegamos, em ter um estúdio para operar ali os nossos vídeos. E como vocês viram aqui, tem uma espécie de caixa de ferramentas, tá? Então foi para isso que
que a gente evoluiu. Então, boa engenharia, muitas features, o produto funcionando muito redondo, né? Então aqui, pô, eu consegui ter a parte de transcrição e começamos a ter algumas, né? Aqui a parte de packing também, etc. Começamos a ter algumas funcionalidades, cara. Beleza. Com isso, o que aconteceu, né? A gente tendo todos essas funcionalidades, etc. Uma ótima engenharia, porque esse é outro ponto que eu tenho percebido muito, né? Pra gente que é um pouco mais técnico, cara, a gente acaba focando muito na coisa errada. Então, o produto tinha uma ótima engenharia, mas uma péssima narrativa. Então, assim, ó, qual ferramenta eu uso, né? Fica a pergunta para o usuário, sem uma diferenciação clara e sem prova de valor. Isso aqui é muito ruim. E outra coisa que eu percebi também muito forte foi que, assim, ó, eu evolui muito minhas habilidades de design, claro, obviamente por conta da IA. Mas eu digo assim, por conta do fluxo, né, que eu consegui desenvolver, tanto com o Figma quanto com o Google Stitch, assim, deu pra ter um padrão interessante. Mas essa página eu considero que ficou uma bagunça. Não dá para você ter claro qual o valor que ela está entregando, sabe? Isso foi um grande problema para mim, né? Então, enfim, eu entendi que o produto se perdeu com isso aqui, né? E qual foi a virada de chave? A virada de chave foi que no processo de eu criar um AIOS para o meu Instagram, né? E conseguir, por exemplo, ir atrás de referências e com essas referências eu consegui extrair padrões. Olha só, eu olhei e falei, caramba, cara, então calma aí. Ao invés de eu pegar e olhar para uma dor de outra pessoa, né, que chegou até a mim, só entregar essa funcionalidade. E outro problema muito grande que eu encontrei aqui, tá? Eu ficava muito dependente de outros usuários testarem a plataforma, né? Ou, por exemplo, essa pessoa em específico que trouxe essa dor para mim, eu ficava dependente dela testar. E foi algo que não aconteceu muito bem, né? E aí, com essa virada de chave, cara, eu entendendo que na realidade eu poderia olhar para minha própria dor, eu falei, caramba, então olha só, que é o cenário que eu tô agora, né? Então olha só, então eu posso parar de olhar para a dor do outro e eu posso olhar para a minha própria dor e posso usar o meu próprio canal, né, como referência. Então, poxa, se vocês verem meu canal aqui, ó, deixa eu ver se eu acho, calma aí. Ah, pô, aqui, ó. Vamos abrir aqui. Se vocês verem o meu próprio canal aqui, vocês vão ver que, cara, é um padrão muito ruim. E, de certa forma, eu fiz isso de propósito, né? O primeiro vídeo foi porque, poxa, como vocês vão ver, é uma habilidade que eu não tenho, essa de gerar conteúdo, né? Então, eu precisei destravar e fazer isso, só botar a cara ali e fazer, né? Então, esse é o resumo desses primeiros vídeos. E no final das contas, pô, como que eu crio um bom título? Como que eu crio uma boa thumbnail? Então, cara, eu sou um cliente perfeito do meu próprio produto, sabe? Então, isso foi uma grande virada de chave. Então, enfim, eu acabei ganhando de fato uma persona, né? Um ICP, vamos chamar assim, que são criadores em crescimento. E talvez aí até criadores um pouco maior, eu não sei. E aí eu fiz um processo grande de rebranding. Na realidade, assim, como que eu tô chamando isso, né? The Big Refactor. Né? Então eu pensei em refatorar tudo, óbvio não tudo, mas principalmente o foco do produto. Então assim, ó, o reposicionamento de ferramentas soltas para um processo. Então o radar, ele vai do radar para referência, para aplicar, publicar e medir. Então assim, ó, lá daquele case que eu tirei do meu AIOS, da minha ferramenta do Instagram, onde eu consigo buscar referências, extrair padrões e aplicar no meu próprio perfil, eu falei, cara, por que não fazer isso com o YouTube? Então, do radar, novamente, referência, aplicar, publicar e medir. Central, aplicar padrão ao meu vídeo e o Mode, contexto, os canais, certo? Então, assim, ó, isso aqui foi extremamente importante, cara. E eu vejo que é um excelente case porque, bom, eu tenho eu mesmo para eu testar,
né? Eu consigo ser o meu próprio cliente, então utilizando aqui a plataforma eu já vou conseguindo ter diversos insights, sabe? Aqui, ó, a gente está no meio de um refactor, inclusive vamos ver como é que tá aqui, cara. Eu estou mudando o processo aqui porque o que eu tenho aqui já hoje implementado, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui, cara. Se eu pego aqui, por exemplo, uma task dessa, ó, pô, não sei, tipo, essa SIG20 aqui, né? Eu consigo pegar aqui, dar um start task, SIG20, e ele entra dentro de uma pipeline. Caraca, meu irmão, olha que TDAH, né? Mudando totalmente o rumo da conversa, mas, enfim, ele pega uma task específica, faz um processo de research dessa task, né? Entende o que envolve ela. Claro, se ela não tiver em formato de spec, né? Tudo bem definido. E aí ele cria um plano de ação, desse plano de ação ele passa para um outro dev analisar, que no caso um dev seria um agente, né? E aí um outro agente implementar, que vai passar para um outro agente revisar o que esse agente implementou, né? Dentro desse processo ele sai de uma branch, vai para outra branch. Eu vou fazer isso aqui para vocês verem. Mas enfim, mas eu decidi, né, nesse processo de refactor aqui, fazer tudo dentro de um padrão de pipeline, já que desde a criação do Sanotub até agora eu evolui muito a nível de orquestração de agentes mesmo, a nível de entendimento de pipeline. Então eu quis aplicar isso já no Sanotub. Então o que eu fiz, né? Eu decidi, ao invés de só ficar ali no meu próprio projeto, que geralmente eu gerenciava ele com aqui na memória, né? Eu tenho aqui a parte de tasks e ia gerenciando tudo por aqui. Ao invés de fazer isso, eu passei para o Linear de fato, para eu ter essa pipeline agora então. Então a pipeline, inclusive vamos ver isso aqui, cara. Tô rodando dois processos em paralelo. Vou ter que esperar um pouquinho para eu rodar isso. Bom, falei que não vai ter que não vai ter cortes, mas talvez tenha que ter um cortezinho aí sim, hein? Porque o que eu tô fazendo, né? Eu adicionei essa parte de review, porque até então, como que funcionava essa pipeline? Ele estava pegando essa task, estava fazendo todo esse processo de research, etc, né? O plan, a implementação e deixando a pull request criada para mim aqui. Só que quando a pull request estava criada, que é um processo de review, ele não estava passando aqui. Opa, calma aí. Cadê? Ele não estava passando aqui para review, ele estava mantendo em progress. E isso é o que eu não queria. Mas é isso, a ideia é que ele passe aqui para review agora e que flua bem. Eu acho que vale, hein, cara, eu cortar aqui e mostrar a implementação para vocês, porque é bem legal. Mas voltando aqui, então assim, hoje eu fiz isso. Eu separei todas as... Eu fiz um grande processo de research, cara, para entender o que poderia ser esse refactor. A partir disso, eu criei de diversas documentações sobre esse refactor em cima do projeto. A partir dessas documentações, criei diversas tasks, né? Diversas tasks para a gente conseguir chegar nesse grande objetivo, certo? E agora eu estou nesse processo de implementar para testar direto no projeto, tá? Então, qual que é o esperado depois que todas as tasks forem implementadas? É observar um nicho, capturar, entender o padrão, aplicar no meu canal, medir e ver, né, cara, o que está funcionando, o que não está funcionando, mudar o que precisa ser mudado. E é isso, cara. Então, olha só. É... Ah, qual que é o ponto, né? Aqui eu recebi uma notificação, né, lá do Highway, do bug, e aí esse que é o ponto de você ter um harness, né? Qual que é a parte importante? Você ter um fluxo onde você vai capturando melhorias. Então, poxa, um exemplo, né? A gente passou por uma experiência numa empresa onde a gente pegou um projeto que a gente não dominava muito bem a tecnologia e a gente fez toda a implementação de um harness interessante, extraindo todos os padrões daquele projeto, conseguindo compreender bem o que são
padrões e antipadrões, o que é a arquitetura daquele projeto, detalhes das tecnologias, fluxos, o máximo de documentação possível. E, por exemplo, no processo de entrega, que inclusive foi extremamente rápido, né? A gente conseguiu entrar no projeto muito rápido, começar a entregar funcionalidade muito rápido, sendo que, novamente, a gente não dominava a tecnologia daquele projeto. Graças a esse harness, né, que a gente conseguiu implementar. E aí, qual que é o ponto interessante, né? Exatamente por ter uma estrutura onde vai acontecendo um processo de melhoria contínua. Então, por exemplo, hoje esse meu harness nesse projeto está muito superior a quando ele começou. E por quê? De acordo com que você vai pegando bugs, falhas, detalhes e particularidades daquele projeto, você consegue ir transformando isso em documentações e aprendizados. E nas próximas implementações, esses problemas não voltam a repetir. E aqui, cara, para mim é um grande ouro, tá? Então, por exemplo, claro, a gente foi tendo algumas falhas ali e foram virando decisões e aprendizados, mas outro ponto importante é que nas pull requests que a gente criava, a gente pedia para devs que já atuavam nesse projeto revisar. E esses comentários, né, essas revisões dos devs mais experientes naquela code base, cara, virava aprendizado pra gente, velho. Então, assim, o nosso agente nunca mais iria cometer aqueles mesmos erros e melhor, ele estava aprendendo direto da fonte, né? Porque, pô, devs que estavam codando naquela code base há anos, aprendendo direto da fonte exatamente o que funciona e o que não funciona, o que é certo e o que não é, sabe? Então eu tive um aprendizado ali, uma review de uma pessoa que me falou assim: poxa, Lucas, a gente no meio da discussão, né, para eu tentar entender o que estava me trazendo ali, aquela pessoa, é, ela me falou assim, cara, assim, isso. Esse jeito que você fez até que tá ok, mas não é o jeito Rails de fazer. Eu falei, caramba, isso aqui é ouro, porque é isso que eu preciso. Então qual que é o jeito certo de fazer, sabe? Porque eu consigo passar aqui para minha estrutura e os agentes entender exatamente qual padrão seguir, cara. Isso é muito importante, velho, e é uma virada de chave, né? Porque a tendência é só ir melhorando e você ter uma estrutura cada vez mais forte. Pessoal, eu queria mostrar um pouco mais sobre essa pipeline que eu criei aqui para o Sinotub, mas acredito que não vai ficar para hoje, tá? Vai ficar para um próximo vídeo. No próximo vídeo eu mostro para vocês essa pipeline que eu tenho, mas essa é a mensagem que eu queria trazer, cara. Um resumão. Irmão, se você vai criar um produto que vem da dor de outra pessoa, tente ficar cada vez mais próximo do cliente, de entender o que é a dor do cliente mesmo, de tentar se comunicar com ele o mais rápido possível, sabe? E se você não tem essa possibilidade, aí o ideal seria você atacar uma dor sua, porque a partir de uma dor sua você consegue utilizar o produto e trazer um feedback honesto do produto, sabe? Com uma mentalidade voltada ao resultado, totalmente orientado a entender se aquilo está gerando resultados positivos ou não, sabe? E não só entregar a feature por entregar. Então, por mais que eu já tenha passado por esse tipo de experiência diversas vezes na minha carreira, né? Por ter essa mentalidade de criação e tá também muito empolgado, né? Com a velocidade que a AI entrega as coisas, às vezes a gente entra nesse fluxo de só entregar, entregar, entregar e se desprender do que gera de fato o valor, sabe? Então, se tem uma coisa que eu tirei aqui de aprendizado, é isso, cara. É focar em de fato atuar na dor do cliente, sabe? Na dor do usuário, pessoal. Então é isso que eu queria trazer aqui hoje. Fica aí pendente eu mostrar essa pipeline para vocês e tamo junto.